Oi pessoal, meu nome é Suelen, sou professora de matemática aqui do curso preparatório PASSEI e hoje a gente vai falar sobre progressão aritmética, né? A famosa PA, que cai bastante nos vestibulares, na parte de Enem, então vamos lá. Então, progressão aritmética, né, ela é baseada numa sequência numérica. 1, 2, 3. Como a gente pode ver aqui, uma sequência de números, né? Então, eu tenho aqui 2, 4, 6 e 8. O que acontece? Para ser uma PA, ela tem que obedecer a algumas características, tá? Essas características vão aparecer em todas elas. E quais seriam essas características? A gente tem 4 características. A gente sempre vai ter um primeiro termo, que a gente denomina como A1. Para mim, é uma das partes mais importantes da PA. No caso do nosso exemplo aqui, nosso A1 é o 2. A gente vai ter o N, que é a quantidade de termos ou a posição do termo procurado. Por quê? Porque eu posso querer, por exemplo, o 6. O meu 6, ele não vai ser a minha quantidade de termos. Na verdade, ele é aqui meu terceiro termo. E essa minha sequência obedece um número de 4 termos. A gente vai ter a razão da minha felicidade, que é o que qualifica também uma PA. Por quê? Porque a razão, ela me mostra que isso é uma PA, porque nem toda sequência numérica é uma PA. E como que eu encontro a razão? A razão nada mais é do que quando a gente tem o segundo termo menos o primeiro, ou o terceiro termo menos o segundo termo. Esse valor tem que ser sempre o mesmo. Como, por exemplo, 4 menos 2, eu tenho 2. 6 menos 4, eu tenho 2. 8 menos 6, eu tenho 2. Então, o que a gente pode observar? Que a gente tem aqui uma razão 2. E a gente vai ter sempre o AN. O que seria esse AN? AN é meu enésimo termo, o meu último termo, porém o meu último termo procurado. No caso dessa sequência que só tem 4 números, o meu último termo é o 8. Nós temos aqui uma fórmula para determinar esse nosso enésimo termo e ela é composta por todos os termos que a gente viu anteriormente, que é o nosso A1, o nosso N menos 1 vezes a razão. E esse N menos 1 é porque a gente sempre vai ter uma quantidade maior de termos na PA do que de razão, tá? E essa razão, ela não aparece explícita, ela é subentendida, ou seja, vai ser sempre daquela forma que eu falei anteriormente. A gente vai ter um termo posterior menos o termo anterior. Então, vamos ver como é que isso se aplica? Dada a PA, menos 10, menos 6, menos 2, determine. Primeiro a gente tem a razão, depois o 12º termo e qual a posição do termo 66. Então, vamos aqui na letra A. A razão, como eu disse lá na explicação, a gente tem sempre o termo posterior menos o anterior. Então, eu vou usar aqui o meu A1 e meu A2. Então, a minha razão vai ser o meu termo posterior menos o meu termo anterior. Então, eu tenho aqui, quem é meu A2? Menos 6 menos 10. Lembrando da regrinha de sinal, tá? Então, vamos lá. Menos 6, regrinhas de sinais. Menos com menos, mais. E aqui a gente só repete. O que eu vou ter agora? Sinais diferentes. O que eu tenho que fazer? Sinal do maior e subtrai. 6 tirando 10, 4. Então, eu sei que a minha razão vale 4. Agora, eu vou para o meu 12º termo. Aqui a gente vai usar a nossa fórmula de termo geral, tá? Então, vamos usar a fórmula novamente. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O que é importante observar? Agora, a gente tem que ver onde é que se enquadra esse 12º termo, tá? Se ele é o nosso AN, se ele é o nosso A1, nosso N ou o nosso R. Então, a gente tem que analisar quais são os termos que a gente possui. Eu tenho o meu A1, que já está embutido na sequência. Eu tenho o meu R, que a gente acabou de descobrir. Como a gente está procurando o 12º termo, o nosso AN passa a ser o nosso A12, tá? Porque ele vai estar nessa posição. Então, vamos lá. A1 vai ser quem? Menos 10, mais meu N, 12, menos 1, vezes a razão que a gente encontrou ali. Então, A12 é igual a menos 10, mais 12 menos 1,
11 vezes 4. Então, meu A12 vai ser menos 10, 11 vezes 4, 44. E aqui a gente vai utilizar novamente a nossa regrinha de sinal, tá? Então, A12 é igual. Sinais diferentes, sinal do maior e subtrai. 44 tirando 10, 34. Então, o meu A12, que é o 12º termo, é 34, tá? Agora vamos para a letra C. Qual a posição do termo 66? Lembrando que a gente estava lá no início, na explicação. Lembra que N pode ser a quantidade de termos e a posição do termo procurado. Então, a gente já sabe que a gente vai procurar quem? N. Então, a gente vai usar novamente a regra e vamos substituir. Agora, a gente já sabe que a gente está procurando quem? Nosso N, tá? Então, vamos lá. A N vai ser quem? O termo, que já está dito. O A1, novamente, primeiro termo da sequência. N é quem eu estou procurando, menos 1 vezes a razão dessa PA, que é 4. Então, 66 é igual, menos 10. Agora aqui, o que eu tenho que fazer? Esse 4, ele vai multiplicar, tá? Ele vai multiplicar o parênteses. A gente tem que aplicar a distributiva, ou seja, 4 vezes N e 4 vezes menos 1. Então, vamos lá. 4 vezes N, 4N. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, 66 é igual. Agora, eu tenho aqui, ó, dois termos onde eu não possuo N. Então, eles são somados. Eu tenho aqui menos 10 e menos 4. O que eu tenho que fazer? Menos 10 e menos 4, sinais são iguais. Então, eu repito o sinal e somo. 10 com 4, 14, mais 4N. Agora, esse meu menos 14 vai para o outro lado. Trocou de lado, troca o sinal. Se ele era menos, agora ele passa a ser mais. Igual a 4N. 66 mais 14, 80. Igual a 4N. Então, meu N vai ser igual a 80 dividido por 4. N é igual a 20. Certo? Então, agora vamos ao próximo exemplo. Calcule o A6, o A10 e o A12 sabendo que A1 mais A3 é igual a 16 e A2 mais A6 é igual a 32. Aí agora a gente olha para a questão e bate aquele medo, né? Porque eu não tenho R, eu não tenho AN, eu não tenho N. Eu não tenho carro, não tenho teto. E agora, como é que eu vou fazer? O que acontece? Nossa PA, ela pode ser escrita totalmente em função de A1 e da razão. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Primeiro, vou escrever aqui a parte nosso A3. Nosso A3, ele é o A1 mais 2 vezes a razão. Sempre vai ser assim, um número menor do que o termo procurado, tá? Então, esse é o nosso A3. O nosso A2, ele vai ser nosso A1 mais a razão, certo? Por quê? Eu não tenho número aqui. Porque 2 menos 1 é 1. É óbvio. E nosso A6 vai ser o quê? Nosso A1 mais 5 vezes a razão. Então, a gente vai substituir cada um desses ali e encontrar através de um sistema, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui o A1 que eu já tenho, mais, quem é meu A3? A1 mais 2 vezes a razão. Então, A1 mais 2 vezes a razão, igual a 16. E agora, A2, A1 mais a razão, mais quem? O A6, que a gente viu que é quem? A1 mais 5 vezes a razão. Então, A1 mais 5 vezes a razão, que é igual a 32. E agora, como é que eu vou fazer? Continuo somando termos semelhantes, tá? Então, aqui a gente vai montar um sistema. O que eu tenho aqui? A1 e A1. Quantos A1s eu tenho? 2. Então, eu vou ficar com 2A1 mais 2 vezes a razão, igual a 16. E na equação de baixo, eu tenho A1 mais a razão, mais A1 mais 5 vezes a razão. Então, o que eu faço? Somo os A1s e somo as razões. Então, eu vou ter 2A1 mais a razão e 5 vezes a razão. Então, eu vou ter 6 vezes a razão, igual a 32. O que eu tenho aqui? Um sistema de duas incógnitas, que é
nosso sistema de substituição ou por adição. Então, eu vou fazer aqui por adição. O que eu tenho que fazer? Multiplicar, seja a primeira ou a segunda, quem escolhe são vocês, mas eu vou multiplicar a primeira linha por menos 1. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 2 vezes o A1, menos 2A1. Menos 1 vezes menos 2, menos 2R. Igual menos 1 vezes 16, menos 16. E agora a de baixo só substituo. Então, eu vou ter 2A1 mais 6 vezes a razão igual a 32. Agora eu tenho que somar. Esses dois eu posso cortar, porque um é oposto ao outro. E agora eu vou efetuar. 6R menos 2R, eu vou ter o quê? 4R. 32 menos 16, eu vou ter o quê? 16. Vamos continuar aqui. Agora, virou uma equação simples. Então, eu tenho 4R igual a 16. R é igual a 16 sobre 4. R é igual a 4. Então, agora eu já descobri a minha razão. Basta eu substituir em uma das equações que eu vou encontrar o nosso A1. Daí, eu consigo encontrar todos os outros termos, pois todos podem ser escritos em função da razão e do A1. Então, vamos lá. Vou pegar a primeira ali. Eu sei que eu tenho A1 mais 2 vezes a razão igual a 16. 2A1 mais 2 vezes a razão que eu acabei de descobrir é igual a 16. 2A1 mais 8 é igual a 16. 2A1 vai ser igual a 16 menos 8. Não vai caber aqui, não. Continuando. 2A1 vai ser igual a 16 menos 8, 8. A1 vai ser igual a 8 dividido para 2. A1 vai ser igual a 4. Então, eu tenho aqui meu A1 e minha razão. Agora, a partir daqui, eu consigo encontrar qualquer termo dessa sequência, tá? Qualquer um. Seja, aqui eu estou pedindo o A6, o A10 e o A12, porém, eu consigo encontrar qualquer um. A gente agora vai encontrar quem ele está pedindo, o A6. Então, o meu A6, assim como a gente escreveu todos esses aqui, é quem? A1 mais 5 vezes a razão, que a gente acabou de ver ali. Então, vai ser meu A1, 4, mais 5 vezes a minha razão, que também é 4, coincidentemente, tá? Então, aqui, 4 mais 5 vezes 4, 20. Então, o meu A6 é quem? 24, tá bom? Tá bom. Agora, a gente vai encontrar o A10. Quem vai ser o nosso A10? A1 mais 9 vezes a razão. E aí, novamente, só substituir. A10 é igual a 1, que é 4, mais 9 vezes a razão, que também é 4. Então, 4 mais 36, meu A10 é 40. E o meu A12 vai ser A1 mais 11 vezes a razão. Então, A12 vai ser igual a 4 mais 11 vezes 4. 4 mais 44, A12 é 48. Então, agora a gente finalizou e viu? Não é nada demais. Não temos um bicho de 7 cabeças. Então, a gente agora vai ver um exemplo relacionado à aplicação no dia a dia, né? Para ver a função disso no nosso dia a dia. Então, a gente tem aqui um problema. A desvalorização de um carro que hoje custa R$30 mil é de 1.300 a cada ano de uso. Desta maneira, qual será o seu preço após 4 anos de uso? Então, aqui a gente vai usar o que a gente acabou de ver, PA, tá? Então, a gente tem aqui o nosso A1 e tem uma pegadinha aqui. Run. Por quê? O que é nosso A1? Todo mundo pode ir lá, 30 mil, né? Não, não é 30 mil. Por que não é 30 mil? Porque é a cada ano de uso. Então, quando eu vou começar a contar essa desvalorização, já vai ter ocorrido um ano. Então, eu preciso pegar o meu valor inicial do carro e diminuir o valor da desvalorização, que nada mais é aqui quem? A minha razão, ou seja, esse carro ele vai perdendo valor de R$
1.300 a cada ano, ou seja, essa é a minha razão, ele se mantém assim. Então, eu tenho que diminuir 30.000 menos 1.300. Então, eu vou ter o quê? 28.700. Então, esse é o meu A1, tá? E eu vou ter aqui a minha razão, que é a desvalorização. Só que vocês observem que, se ela é uma desvalorização, essa minha razão ela é negativa, tá? Porque a gente decresce esse valor a cada ano. E vou ter o meu N como os anos, porque é a quantidade de anos que eles querem que a gente calcule essa desvalorização. Então, a gente vai usar novamente a fórmula do termo geral. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Só substituir. AN é igual. Quem é meu A1? 28.700 mais meu N, 4 menos 1, minha razão, menos, não posso esquecer disso, tá? Que ela é negativa, 1.300. Então, eu vou ter AN igual a 28.700 mais 3 vezes menos 1.300. Então, AN vai ser igual a 28.700. Agora, eu tenho aqui novamente a minha regra de sinal, tá? Mais com menos, na multiplicação, eu tenho menos. 3 vezes 1.300, 3.900. Então, o meu AN vai ser igual a 24.800. Então, no final desse período de 4 anos de uso, a gente vai ter um carro custando a 24.800. Então, pessoal, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa lá no comentário que a gente vai estar respondendo. Se gostaram, dá o joinha lá pra gente, se inscreve no canal e até a próxima.